Oi, gente, vamos para mais um vídeo. Érica Taróloga, minhas experiências paranormais. Se puder, compartilhe meu vídeo. Se inscreva no meu canal, tá? Eu separei aqui alguns temas. Vou falar hoje. Por favor, se inscreva e compartilhe meu vídeo, tá? Vamos lá. Tô demorando para fazer os vídeos, que eu tô elaborando mais e eu tenho estudado, tenho trabalhado, tenho praticado meus trabalhos espirituais, que eu ajudo pessoas, né? Mas eu quero fazer o canal com conteúdo mais profundo e pensando mais no que eu tô falando e elaborando melhor essas coisas, né? Apesar de que eu acho que eu tenho feito isso, né, de um tempo pra cá. Vem sempre coisa da minha mente, tá pipocando, eu tô deixando os insights me tomarem. E você, quando tem insights, você produz e você organiza melhor o tema, né? Primeira coisa que eu quero falar sobre experiência extrasensorial. A experience extrasensorial, né? Que é uma coisa que muita gente estuda no mundo todo, principalmente autores nos Estados Unidos, alguns na Europa. Fala sobre isso. Primeiro, muita gente fala sobre isso, mas não tem a experiência extrasensorial. Teve uma vez, ou de vez em quando, ou nunca, entendeu? E não tem a experiência de fato. E eu acho, assim, que eu conheço pessoas que têm experiências extrasensoriais recorrentemente. Tipo assim, toda semana, ou uma vez por mês, ou sempre. Meu caso eu tenho muitas vezes, mas eu também trabalho com carta e faço trabalho de magia e faço trabalhos espirituais ligado ao candomblé. Então, tipo assim, isso me dá mais experiência, com certeza. O fato de jogar carta e de ficar atendendo pessoas e entrando na energia da pessoa. Mas muitas das maiores experiências que eu tenho são quando eu tô sozinha. Eu sozinha já tenho experiência. E essa semana eu tive uma experiência fantástica. Fantástica. E quando eu achar que eu posso dividir com vocês alguma experiência que eu tenho, eu vou dividir, né? A única coisa que eu não gosto, é uma coisa que eu me prometi pra mim mesmo que eu não ia fazer, é falar o nome das deidades que eu tenho experiências, porque acho que deidade agora, na boca das pessoas, virou Joãozinho do bar, entendeu? Então eu não quero. E não é do meu feitio falar, porque essas deidades que eu me relaciono, que eu tenho vivência, são deidades que curam pessoas, que levantam pessoas, que trazem dinheiro para as pessoas. E tenho, assim, pelo menos 3 pessoas do canal aí que de 2 meses pra cá sabem que foi tirado um câncer, que teve problema, que uma pessoa que tava com problema seríssimo, dinheiro tudo fechado, abriu, né? Tem gente aí que tá no meu canal que eu não quero nem que se identifique, que sabe disso. Gente que tá com caminhos todos fechados, se faz trabalho de magia e a coisa abre e as coisas aparecem, as coisas surgem. Não é milagre, é trabalho, né? Milagre é uma coisa da Igreja Católica. Quando a gente fala de magia e fala de trabalho espiritual, não é milagre, é trabalho, né? Existe muita gente que tem mão pra botar a mão no negócio com o nome da pessoa e levantar a pessoa e curar. Tem gente que não tem mão pra isso, né? Pra começar, né? Então, assim, agora, magia é uma coisa que tem ocultistas que tem uma maior talento para realizar coisas e realizam. Alguns até sobrevivem disso, ganham dinheiro disso. Conheço e são sérios. Alguns são até meio escondidos, não ficam se expondo muito nem no YouTube. Nem em lugar nenhum. Só atendem as pessoas, fazem as coisas, recebem o dinheiro deles e acabou. Querem viver a vida. E acho que a atitude dos ocultistas maior mesmo é de ficar quieto e escondido. E tem ocultista que se expõe muito, né? Eu não sou contra, mas uma coisa eu sou contra, de falar o nome das deidades como se fosse qualquer coisa. Nenhuma delas pra mim, nenhuma das que eu me relaciono, das que eu trabalho, das que eu evoco e das que eu trabalho e tenho comunhão, porque eu só trabalho com quem eu tenho comunhão, né? Se eu não tenho comunhão, eu não trabalho. E eu tenho acesso, né? Porque aí vem a questão da paranormalidade, você tem acesso. O que dá um acesso a uma pessoa e um não acesso a outra? Porque uma pessoa é paranormal e outra não é.
Agora, o ocultista, ele pode não ser paranormal e ter algum acesso. Agora, você vai ver que alguns têm um acesso mais fácil, a coisa funciona mais, flui mais, as coisas acontecem mais. E outros passam 10 anos para ter um acesso. É simples assim, entendeu? Eu tive uma experiência incrível. Faz mais ou menos 2 dias. Eu estava realizando um trabalho de magia e eu vi o meu corpo como osso, só osso. Eu tive uma visão de raio-x de dentro do meu corpo. E eu tive uma visão que é a primeira vez na minha vida que aconteceu isso, de forma muito intensa, que meus olhos foram parar na nuca e eu vi as coisas atrás de mim. E eu comecei a ter uma visão de 360 do meu corpo e comecei a ver dentro do meu corpo como se fosse só o osso. Eu vi os ossos, eu não me vi nem a carne, eu vi os ossos. E não foi uma visão assim de sair do corpo, foi uma visão ligada à vidência, clarividência. Foi uma extraordinary perception extrasensorial. Extraordinário. Foi a coisa mais extraordinária. Uma das coisas mais extraordinárias que aconteceram comigo. Faz 2 dias. Foi assim. E de repente eu vi tudo o meu corpo osso. O osso era luz. A luz brilhava. Eram várias luzes nos meus ossos. E eu via tudo 360. Olhava para trás da minha nuca. E tinha um contato direto com as deidades que eu estava evocando. Foi uma coisa maravilhosa, belíssima. Aí eu vou te falar pra vocês uma coisa, cara. Essa coisa de experiência extrasensorial, extraordinária, é melhor que orgasmo. É melhor que orgasmo. Tem gente aí que eu sei que é viciada em sexo, quer transar todo dia, o tempo todo. Não todo mundo, né? 20% das pessoas é assim. A maioria não é viciada em sexo. Mas tem gente aí que acha que sexo é a coisa mais maravilhosa, mais incrível do mundo. Que é a única coisa que existe. Mas, gente, é incrível você ter essas experiências extrasensoriais. É incrível. E já aconteceu tanta coisa na minha vida. Mas eu acho que hoje em dia eu penso assim... Isso me dá vontade de continuar aqui na Terra. Aqui viva, sabe? Porque... é com essas experiências que eu tenho aqui nessa matéria, nesse corpo, entendeu? Que isso me dá a sensação de que esse corpo é uma porta para muita coisa. A segundo insight que eu tive com essa experiência é que nós somos divinos, totalmente, 100% divinos, 100%. Não tô falando que a gente é Deus, não tô falando disso. Existem seres maiores que nós, mas não um único Deus. Para mim existem vários deuses maiores que nós, principalmente na África e na magia, né? Existem deidades que eu me relaciono que são muito maiores do que eu, muito mais do que eu. Mas nós temos uma possibilidade de divindade absurda, cara. É uma coisa que nós temos a capacidade de dar um upgrade, entendeu? E ficar num nível, sabe? Ficar próximo dessas deidades e ter experiências incríveis. Como se teu corpo fosse libertador, assim, sabe? Fosse muito mais do que parece. Sensações que eu tive com essas experiências, a sensação indescritível, as cores que eu vi vibrando nos meus ossos, e eu vi meus ossos refletidos na luz, nos ossos, eram coisas, eu tive assim, como se fosse assim, 700 visões em 8 minutos. É mais ou menos, foi sabe? Parecia que eu tava batendo no looping. Olha, só quem teve é que sabe, entendeu? Eu não sou teórica, eu vivo na prática. E eu nunca vou falar o nome das deidades, nem morta. Podem me matar, mas eu não falo, entendeu? Só falo para quem eu sei que respeita, eu convivo e eu conheço. E eu conheço a pessoa. Porque muita gente não respeita porcaria nenhuma, nem o morto da família. Nem a mãe, nem o pai, nem o morto, nem o antepassado. E não merece nem ouvir o nome. Da mesma forma que o judaísmo não fala o nome de Deus. Em vão.
entendeu? Nunca usa esse nome. Esse nome não é proferido. Por quê? Porque não é para proferir. Não é para falar o nome de nenhuma deidade, nenhum ser muito evoluído. E vão. Os ateus podem ir embora do meu canal. Podem ir embora. Os ateus não quero aqui. Eu não faço questão nenhuma de ateu aqui. Os ateus acham que a pessoa que tem experiências incríveis é uma pessoa que está se emburrecendo. Algumas pessoas vêm com essa teoria idiota. Eu só sei que a sensação é absurda, que a sensação que você tem de poder é imensa, tua saúde vai lá pra cima, teu emocional... Agora, tem essa coisa emocional, né? Você tem uma experiência muito forte, teu emocional vai lá pra cima, e quando você desce pra realidade, a realidade não é tão intensa quanto a experiência, realmente dá uma sensação de que, eu tenho que me adequar aqui, porque a realidade é menos intensa que a experiência que você teve. E os trabalhos de magia também dão muito isso, dão muito essas sensações, essas vivências. E é muito intenso porque é muitas luzes, muitas imagens, muitas sensações. E eu pude realmente ver meu corpo sem carne, só osso, sabe? E eu não tava fora do corpo, viagem astral, não, eu tava em vidência. Era sensorial vidência. Eu tive várias visões diferentes no meu... Aqui, ó, vidência, pineal. Uma sessão da pineal. E uma sessão de como se minha pineal estivesse cintilando, abrindo, assim, sabe? Como se dentro do cérebro tivesse alguma força, assim, acordando, entendeu? Assim, fazendo assim... Sabe? Uma coisa assim... Sabe? E isso foi por causa de deidades que eu evoquei, que eu tava trabalhando. As deidades foram lá e mexeram na pineal. Vou contar um caso pra vocês aqui. O caso de uma pessoa que aconteceu... Foi na época do Batomuxo, eu não sei o ano que foi. Eu sei que o ano exatamente, eu não sei o ano do Batomuxo. Foi um dia antes do acidente do Batomuxo. Eu sei que eu tinha um relacionamento, tinha um namorado, eu não sei se eu tinha 26 na época, ou 25, ou 24, eu não sei a época do Batomuxo, o dia do acidente. Mas foi um dia depois, antes do acidente, que aconteceu essa situação. Eu sei que tinha uma relação tóxica, que eu tinha um namorado que eu namorava, que ele tinha mania de tratar mal a mulher. E a gente, assim, infelizmente, a gente vê isso, alguns homens têm mania de maltratar e acham que mulher é pra ser humilhada. Eu lembro dessa pessoa ter essa relação tóxica com mulher, achar que a mulher é inferior. Hoje em dia, né, essa figura tá cada vez mais está sendo falada, tá vindo à tona. E essa campanha tem que ser feita mesmo, para pessoas mais novas não permitirem que isso aconteça. Porque eu já vi isso acontecer com muitas mulheres e já aconteceu comigo. E eu acho que a mulher tem que cortar isso aí. Tem que cortar esse tipo de relação. Se o cara diminui, tem mais é que comer grama. Comer grama, entendeu? Mas tem gente que acha que mulher é pra ser dominada, diminuída. Então tem homem até que prefere procurar mulher bem burra e bem dominável, bem manipulável, com autoestima baixa pra poder manipular e pisar e acabar de vez. E alguns tentam só diminuir quem tem uma certa luz. Também rola isso. E eu tava na casa desse meu namorado, que era a casa do tio dele, essa minha amiga, e tava o namorado dela. Tinha eu, meu namorado, o namorado dela, e tinha mais um amigo que tava lá. E foi um dia antes do Batomuxo. O Batomuxo, se eu não me engano, foi no Ano Novo, né? E eu lembro dessa situação. Que a minha amiga tirou um cochilo no quarto, lá no quarto. A gente tava na sala. E ela acordou de madrugada em pranto, chorando, desequilibrada, tendo uma crise de choro. Falando que viu um naufrágio no mar que ia acontecer naqueles dias. E que ia morrer muita gente ia ser afogado e que ia ser uma situação desesperadora, que ia ter um desespero absoluto. E ela chorava, falava em desespero. E falou pra mim, Érica, muita gente vai morrer, eu vi as pessoas morrendo, eu vi as pessoas se atirando no mar, eu vi uma confusão, as pessoas se machucando. E eu lembro que ela ficou uma meia hora, 40 minutos, numa catarse emocional de um acidente que ela disse que ia acontecer naqueles dias. Eu, na hora, eu pensei, gente, ela parece que tá vendo uma cena de filme. Ela teve uma experiência extrasensorial. Uma extraordinary experience extrasensorial. Ela teve isso. Porque ela estava tendo um cochilo e, de repente, a mulher teve uma crise histérica.
fez um escândalo, entendeu? E teve uma sensação que ela tava surtando, que ela tava tendo um colapso nervoso, entendeu? Eu ajudei ela e aquilo me soou muito estranho. E aconteceu, bateu murcho no outro dia e morreram muita gente. Não sei se foi 200 pessoas que morreram, mas morreu muita gente. E ela preveu tudo aquilo. Preveu tudo e disse tudo como ia acontecer. Aí eu falei, tem que contar essa história. Porque essa história é muito forte, né? Porque ela realmente preveu e teve aquela coisa de prever o futuro. E eu, que sou sensitiva, não previ isso. Não previ. Tava lá na sala com as pessoas conversando e não previ nada. Ela dormiu e entrou em contato com tudo isso, mas através de um sonho. Ela tinha acabado de tirar um cochilo. É bem interessante isso. Foi uma coisa que eu não esqueço. E aquela coisa, ela não tinha isso o tempo todo, mas às vezes ela tinha, só que não era uma coisa recorrente. Ela tinha, assim, uma vez por ano, 2 vezes por ano, aconteciam umas coisas assim com ela, estranhas. Por que algumas pessoas têm essas experiências extrasensoriais de vez em quando? Tipo, 2 vezes por ano. Vou falar depois sobre isso, né? Comigo acontece o tempo todo, mas entre eu e as deidades que eu me relaciono. E as pessoas que eu conheço. E as pessoas que eu cuido espiritualmente. Mas não acontece muito de eu ver coisas coletivas. Só aconteceu com 11 de setembro. Que realmente, assim, um dia antes do 11 de setembro, eu tive uma visita de muitos mortos na minha casa. Eu vi mais de 1000 mortos na minha casa. E eles falavam pra mim que aconteceu uma tragédia coletiva. Agora eu achei estranho porque eram mortos, entendeu? Falando comigo. Eles falavam assim, vai acontecer uma tragédia coletiva, vai morrer milhares de pessoas, vai ser uma coisa horrível, tá para acontecer uma tragédia muito grande, vai morrer muita gente. E eles passavam isso para mim, e no outro dia teve o 11 de setembro. E eles falaram que ia ser uma tragédia muito grande no lugar muito alto. O lugar é muito alto, o lugar é muito alto. Foi dia 10 de setembro. E o lugar era muito alto, vai morrer muita gente, é uma tragédia. E realmente aconteceu, no outro dia. E aí eu me toquei, que eles me avisaram. Quer dizer, os mortos me avisaram. Não sei que mortos são esses, que eram uns 1000 mortos na minha casa. Eu acho que os mortos já estavam se preparando, já sabiam da tragédia e já estavam se preparando para ajudar as pessoas um dia antes. Ficou isso na minha cabeça. Um dia antes já sabiam, já estavam falando comigo. Eram mais de 1000. E eu achei aquilo, sabe, surreal. Falei, nossa, eu tô aqui 7 da noite sozinha e os mortos estão falando que vai ter uma tragédia, uma tragédia, uma tragédia, uma tragédia. E no outro dia aconteceu. Que falaram que ia morrer gente no alto, mas é no alto, é no alto, é no alto. Só falavam isso. Eu acho que eles ajudaram essas pessoas. A sensação que eu tenho é que esses mortos ajudaram essas pessoas que morreram. Porque eles já sabiam o que ia acontecer. Então, acho que eles já estavam se preparando para ir lá para fazer o resgate. Foi isso que veio para mim. That's it. É isso. Foi bem forte essa história. Assim, na hora eu senti pesado, mas eu não me deu vontade de chorar. Eu só achei que isso meio sinistro, sabe? E essa minha amiga, ela chorou muito. Ela teve uma catarse emocional. Meu caso, não. Eu achei sinistro, achei pesado, mas eu fiquei em silêncio. Guardei pra mim. Comentei com 2 pessoas. Mas não é comum pra mim, assim, eu, Érica, ter essas visões de catástrofe coletiva. Eu vou tentar me lembrar outras. Essa do 11 de setembro eu lembro, que foi um dia antes. E essa minha amiga, eu lembro que ela teve também um dia antes. É engraçado que o meu foi um dia antes e o dela foi um dia antes também. Mas, assim, eu não costumo ter visão de catástrofe coletiva, não é uma coisa que venha muito pra mim. Eu vejo que aquele vidente Carlinhos, ele via muita catástrofe coletiva, né? Negócio que ele previa. Eu já não é muito a minha onda ver isso. Eu sou mais de ter relação com as outras, as deidades que eu me relaciono e as pessoas que eu me relaciono e que eu conheço, essas pessoas que eu me relaciono e que eu conheço, é que eu vou captando coisas e vou ligando, mandando mensagem, quanto mais eu me relaciono com as pessoas e quanto mais eu sou próxima das pessoas, aí eu posso sonhar com as pessoas, posso sentir coisas e quando eu falo já vem tudo pra mim. E realmente, assim,
Semana passada teve até um amigo meu, que eu me relaciono, que eu falo com ele, que ele mora em outro país. Eu senti que ele bebeu muito, que ele ficou bêbado, entendeu? Dentro de casa, sozinho. E eu mandei mensagem, falei, ó, você ficou bêbado sozinho dentro de casa? Eu senti isso, eu sonhei que ele tava bêbado sozinho dentro de casa. Eu falei, por que você agora tá bebendo dentro de casa sozinho? Aí ele falou pra mim assim, não, mas isso quase nunca acontece, é raríssimo, aconteceu só dessa vez. Mas eu não é a minha natureza, eu não faço isso. Mas assim, engraçado é que eu captei isso, né? Então eu sou muito mais de captar coisas de pessoas, entendeu? Que eu me relaciono e que eu conheço. E acontece de algumas pessoas que eu atendo me darem mais experiência extrasensorial. Tem pessoas que me dão mais, sabe? E tem pessoas que me dão menos, mas eu consigo ver as coisas, mas me dão menos. E tem gente que eu atendo que me dá coisas assim, sabe? Às vezes dá o nome de uma pessoa e eu... Sabe? O negócio acontece. Eu vou trazendo pra vocês aos poucos como é que isso funciona. Algumas pessoas que eu atendo abrem um alerta assim, a coisa vai... Sabe? Quando eu vejo, já tô tendo a experiência. Outras eu tenho as sensações do que eu tô vendo, do que ela tá falando, do que eu tô jogando carta. Eu tenho sensações, eu tenho vivências. E aí eu sei o que eu tô vendo, aí eu vou falando. E às vezes vem imagens, mas muitas vezes vem vivências e intuição. Porque intuição é vivência e clarividência. A clarividência não é só uma visão, que eu tenho bastante, mas... é também uma sensação, uma emoção, e você entrar naquela situação e você conseguir descrever o que está acontecendo, porque você sente a situação, né? Mais ou menos, depois eu tô perguntando do pai dela, e aí eu sinto que o pai dela é mais velho, e sinto que ele tá meio doente, que ele tá meio fragilizado, sinto que a mãe é meio angustiada, que tá preocupada com ela, sinto que a mãe mima ela... Eu sinto que a mãe quer proteger demais ela e que o pai dela tá muito velho, tá ficando com problema de saúde, que ele tem que cuidar mais da saúde, que o corpo dele tá meio frágil, não tá muito seguro. Ah, meu pai tem 70 anos, tá? Tem 70 anos, mas ele tem que cuidar da saúde dele, o corpo dele tá meio... Aí eu sinto que tem que fazer alguma coisa. Aí eu sei que a acupuntura melhora isso. Eu sei que a alimentação tem que ver como é que tá, entendeu? Eu sei que algumas coisas podem dar um up na pessoa. Homeopatia, entendeu? Então eu vou falando pra pessoa fazer alguma coisa pra cuidar mais da saúde. Porque aparentemente a pessoa tá normal, mas eu sinto que a saúde da pessoa tá degringolada, sabe? Que não tá... A coisa tá desequilibrada ali. Isso vem muito pra mim, sabe? E a mãe dela eu sentia que tava mais forte, por exemplo. Mas que mima a garota, que vê aquela sensação de que ela mima a garota. Então essas sensações vêm muito pra mim. Outro caso que eu vim trazer, que eu escrevi aqui, é de uma pessoa que eu fiz vidência, que é o irmão de uma pessoa que eu atendi, e que a família considera ele meio medíocre, uma pessoa mediana, medíocre, que fica em casa, fica muito fechado, não tem vida social, fica mais na dele, mas todo mundo acha ele meio não muito inteligente, não muito nada, meio medíocre. Mas na visão que eu tive do irmão dela, eu vi que ele era uma pessoa bastante evoluída espiritualmente. Que na verdade ele estava muito bem espiritualmente. E que ele tinha uma força muito grande espiritual. Mas eu tive a sensação nítida de que aquele cara tinha uma espiritualidade muito forte. Mas que ele não se adequava muito a esse mundo que a gente vive, ele se sentia meio out desse mundo, então ele tinha uma vidazinha meio medíocre, assim, de trabalhar, fazer pouquinha coisa, chegar cedo em casa, cuidar da casa, fazer uma comida, ficar na televisão, vou dormir. Pessoa que não interage muito com os outros, que não estuda muito, que ouve rádio, vê televisão, trabalha um pouquinho, dorme, vai um pouco na rua, mas assim, uma pessoa que não interage muito, não pensa muito, não estuda muito, não cria novas relações e não pesquisa coisas novas, não viaja, entendeu? Aquela pessoa que fica meio uma vidinha que todo mundo considera medíocre. Mas eu cheguei pra pessoa e falei assim, cara, você pode achar que o teu irmão é medíocre, mas ele tem uma espiritualidade, ele é uma pessoa evoluída. Só que eu vi outro problema com esse irmão também, ele era evoluído, mas ele... tinha uma dificuldade muito grande de comunicação. Ele não sabia se comunicar, se expressar e falar o que ele sentia. E eu vejo que às vezes alguns homens são assim. Às vezes eles têm uma profundidade emocional imensa, mas eles não conseguem expressar o que eles sentem, verbalizar o que eles sentem e passar uma imagem para o outro do que está acontecendo com eles. Porque tem pessoas que são mais introspectivas, introvertidas, meio tímidas e não conseguem elaborar isso e ver que se comunicar com o outro e mostrar o que ele é, o que ele está acontecendo com ele. Esse cara era bem isso aí, introspectivo, introvertido,
Mas espiritualmente eu achei ele muito elevado, mas tem uma questão. Ele era desadaptado aqui na Terra. Não gostava muito de viver, sabe? Muito evoluído, mas não gostava muito de viver. Vivia assim meio empurrando com a barriga, fazendo as coisas, mas tinha uma paz interna. Ela vivia uma paz profunda, uma pessoa tranquila, sossegada, mas, né? Mas estava numa vibração alta, espiritual, e tinha uma paz. Mas não interagia, não verbalizava, não criava nenhuma coisa nova. Isso ele estava assim há mais de 40 anos. E uma coisa que eu penso sobre isso é que você tem que estar o aqui e agora, né? O budismo fala disso, a meditação fala disso, a gente tem que estar aqui agora, vivendo aqui agora, observando quem a gente é. E vendo o que a gente está sentindo, vendo o que está acontecendo, qual é o teu filtro do que está acontecendo. Porque tudo que acontece com você, através de você, você tem um filtro. Você observar o seu filtro, entender o seu filtro, entender o que se passa e elaborar isso. Quanto mais você elaborar o que se passa contigo, o que se passa do que você sente, do que acontece contigo, que é o teu filtro, mais você vai ficar um ser sofisticado, que vai entender mais e vai ter insights de coisas que acontecem na sua vida. No entanto, isso é muito importante. Então, eu achei que esse cara era um caso interessante para trazer aqui, porque esse cara era uma pessoa bastante introspectiva, tímida, e como tem pessoas aí que ninguém dá nada por elas, e às vezes são pessoas evoluídas espiritualmente, têm a sua força espiritual, têm a sua capacidade, mas são meio desadaptadas, não estão muito entusiasmadas de estarem vivas, né? Tem pessoas que não têm entusiasmo de viver nenhuma vontade de sexo, nem vontade de estudar, nem vontade de realizar nada. Não tem muito ânimo para as coisas, né? Vive mais um mundo mais simples, mas esse cara era altamente espiritualizado e a irmã dele achou estranho isso que eu falei, porque ela achou assim, será que ele é mediocrizão, né? Aquele cara é mediocrizão. Mas eu falei, cara, mas ele tem uma evolução espiritual altíssima, então quando ele sair daqui eu sinto que ele vai para uma energia muito alta, que ele tem uma ligação muito forte com o espiritual, mas só que ele não tá muito ligado aqui na Terra. Eu acho que tem um tipo de pessoas que não estão muito ligadas às coisas aqui da Terra. As coisas aqui da Terra, sabe? Não tá ligada a nada, a comer, a sexo, a realizar, comprar, viajar, fazer coisas. Pessoas que não estão muito ligadas a nada muito aqui na Terra. Vivem uma vida mais simplinha. Existe gente assim. Por outro lado, é bom você ter um equilíbrio sempre, né? Se você é entusiasmado demais, quer muita intensidade, isso causa também incômodo no outro. A pessoa muito intensa causa um pouco de medo nas pessoas. Então você tem que manter a tua estabilidade. Mas por outro lado, ter o ânimo de estudar, de realizar alguma coisa, ou de fazer algum trabalho, ou de fazer alguma coisa, ter uma meta, às vezes te dá mais vontade do dia a dia, de ter um caminho, né? Ter um passo. Também é importante. Então, esse caso que eu trouxe para vocês eu achei interessante, porque tem pessoas que você acha simplinha, medíocre, mas às vezes espiritualmente elas estão super equilibradas, super elevadas. Só são pessoas que guardam mais, são mais fechadas. Eu tô falando desse caso, não dá para generalizar, porque o ser humano, cada um é único. Não dá pra gente colocar num pacote um comportamento que todo mundo que é fechado, tímido, introspectivo e simples evoluir, tem uma evolução grande. Mas esse cara eu senti que ele tinha uma espiritualidade muito forte. Tô falando dessa pessoa, nesse caso. E é esse caso que eu trouxe pra vocês, pra gente pensar. E eu tô falando das minhas experiências paranormais pra vocês. E como eu, através delas, penso o mundo e penso as pessoas que conheço e penso sobre o que é espiritualidade, o que é estar no mundo, o que é vivências paranormais, vivências extrasensoriais, que basicamente é o meu programa aqui, é o meu canal. Vivências extrasensoriais é o meu canal aqui. É esse o assunto que eu falo aqui. Teoricamente é Extraordinary Experience Extrasensoriais. É a minha vivência aqui cotidiana. É o que eu tô trazendo pra vocês. Meu diário é esse. E vamos se cuidar. E a gente tá aqui pra refletir. Obrigada. Vou em breve ter outro vídeo. Pensar mais nos assuntos importantes.
Um beijo.